queira uma temperatura nobre para todos vocês aqui. Talvez alguém não goste, cuide de lugar, se está trabalhando muito lugar. Bom, porque nem todos gostam do ar condicionado. Vamos ficar de pé, queridos, vamos fazer a leitura. O livro do profeta está aí no capítulo 43, do versículo 1 ao versículo 5, acompanhando ali na data show. Ok? Pode acompanhar na data show. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Deu o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Vamos repetir, vou repetir outra vez. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Próximo. Não temas, preste atenção, queridos, na leitura. Não temas, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul não me tenhas. Trazei meus filhos longe e minhas filhas das extremidades da terra. Que o nosso Deus seja digno de ser glorificado. A leitura bíblica, como parte devocional, neste grande culto que hoje nós que agora estamos iniciando a presença do Senhor, culto de louvor, culto de adoração. Preste bem atenção, eu e vocês saem da nossa casa com o propósito de adorar ao Senhor. Adora o Senhor com a sua alma, adora o Senhor com o seu espírito, adora o Senhor com todo o seu ser, porque Ele é digno, Ele está aqui presente. Ele está aqui ansioso de receber o meu louvor, o teu louvor, a sua adoração. Vamos, irmãos, abrir mesmo o nosso coração. Vamos extravasar diante do Senhor nesta noite, através de louvores que serão entoados na direção do ministério. Louvores e letras profundas, não somente as letras, mas também a música muito profunda, e vai falar o nosso coração. E no final nós teremos a complementação da palavra, aquela que Deus realmente vai falar o nosso coração. E portanto não deixa nada tirar a sua atenção. Liga-se no Senhor, liga-se na palavra, liga-se no louvor. Nada mesmo. Pai, nós te louvamos, te adoramos, te exaltamos o teu nome pela grandeza do teu poder. Pai, te damos graças primeiramente pela bênção da nossa salvação, por tudo aquilo que o Senhor nos proporcionou para nós nesse dia, até este momento. E assim o Senhor tem nos trazido, ó Pai, de volta à tua casa, para junto louvarmos e glorificar o teu nome. Estamos abrindo este culto agora, no precioso nome do teu Filho Jesus. Espírito Santo, queremos deixar todo esse culto sobre a sua direção, a sua orientação, a parte dos louvores, tudo que vai acontecer aqui, deixamos aos teus cuidados. Cremos que teremos uma noite avivada, cremos que teremos uma noite onde as comportas celestiais serão abertas aqui neste local, onde a tua igreja estará te adorando, onde a tua igreja estará glorificando o teu nome. E para isso colocamos em tuas mãos, coloca cada mente que aqui está, ó Pai, para que as mentes sejam tocadas pelo teu poder, e sejam focadas, Pai, focada na palavra, focada nos louvores. Repreendemos todo espírito ao contrário, toda espírito de desatenção, de conversação, de andança, repreendemos tudo em nome de Jesus.
Nós profetizamos vitória nesta noite. Nós profetizamos nesta noite uma noite tão especial, Pai, como nunca aconteceu. Porque cada dia o Senhor tem coisa nova para nós. E por isso nós estamos ansiosos para receber o que tem. Oramos por aqueles que estão vindo, traga debaixo da tua paz, debaixo da tua graça. Aqueles que por motivo justo não se faz presente, ó Deus, que o Senhor leva a tua bênção, Pai. Oramos por aqueles que estão vindo como primeira vez, por ouvir a tua palavra, que realmente venham e entrem e sinta a tua presença. Entregamos tudo aos teus cuidados, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ministério de louvor está com a responsabilidade, enquanto esse caminho, vamos estar lembrando aquele louvor. Tua fidelidade é grande. Vamos juntos. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é. Nada é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Mais uma vez, bem forte. Tua fidelidade. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Convido os irmãos nessa noite a render o melhor louvor para o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, porque se não fosse Ele em nossas vidas, nós não poderíamos estar aqui nessa noite. Então, declare de todo o seu coração, louvores às vezes até conhecidos, que os irmãos se entreguem nessa noite, porque grande é o Senhor e Ele é digno, Ele é merecedor. Então vamos declarar nessa noite que Deus é bem-vindo neste lugar, Pai. A Tua presença é bem-vinda neste lugar, Deus. Que os céus se abram nessa noite, que os céus venham se rasgar aqui neste momento, nessa noite, que venham sentir a Tua presença, Pai. Que venhamos ficar impactados, ó Pai, com a Tua presença nessa noite, Senhor Deus. Que venhamos sair aqui, ó Pai, cheios do Teu Espírito Santo, ó Pai, transbordantes da Tua graça, transbordantes do Teu amor, Senhor Deus. Nós convidamos, ó Pai, faça presente nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai. Não nos abandone, Deus. Permaneça, Pai, do início até o fim do culto, Pai, em nome de Jesus, Deus. Deus, fogo consumidor.
Deus, sopra em nós, Espírito Santo de Deus. Presente.
que abriu o Mar Vermelho, quem é esse que fez milagres, Ele está aqui nessa noite, queridos. Depende da sua oração, porque o Senhor se faz presente, porque estamos clamando a presença dEle nessa noite. Então venha clamar a presença do Senhor de todo o coração, Senhor. Queridos, não cesse de adorar. Declare o Senhor o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Entregue o seu melhor louvor nessa noite. Entregue o seu coração para o Senhor nessa noite, para que Ele possa fazer a boa obra dEle na sua vida. Me deparei aquele mestre escrevendo com ele no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava pelos erros, mas não uma pedra ele pegou pra mim a beijar. Mas mesmo assim
Jesus, Pai, venha sobre os nossos corações, Deus. Faça, Senhor Deus, a tua obra nesta noite, neste lugar, Deus. Faz, ó Pai, a tua obra em nossos corações. Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Tu és digno, Senhor Deus, de toda a honra, de toda a glória. Aleluia. Essa noite um louvor antigo, conhecido da igreja, agitado, que declara aqui muito mais de Ti. Então vamos declarar nessa noite que nós queremos muito mais do Senhor nessa noite, muito mais do Senhor na nossa vida, muito mais do Senhor na nossa casa. Realmente declara com todo o seu coração, com toda a sua energia. Nós queremos mais a presença do Senhor nessa noite, mais a presença do Senhor onde passarmos, onde falarmos, onde pisarmos. Que a presença do Senhor seja manifestada através das nossas vidas, em nome de Jesus. Minha vida em Tuas mãos está.
Nesse momento, vou dar a oportunidade para o irmão Miguel para estar louvando e adorando o nome do Senhor.
Graças, pais queridos. Amém. Muito bom estar nessa casa do Senhor, louvando e glorificando esse nome precioso, nome de Jesus. Damos boas-vindas aos nossos irmãos que se encontram aqui nesta noite, os visitantes, Alice e Jorge, na verdade. Obrigado pelos palmas, nossa apresentação deles. Só convidado Luiz Paulo. Seja. Cliente lá do serviço. Que maravilha. Eu estou vendo, está sendo muito bom o encontro do trabalho, não é verdade? Eu estou vendo, está sendo bom, aproveita mesmo. Jorge e Larissa, vocês não vieram aqui por mera formalidade. Aos olhos de Deus, na olhos de Deus, Deus tem um propósito na sua vida, Jorge e Larissa. Deus tem um propósito muito grande, muito lindo. E eu tenho certeza que você que está aqui já está sentindo algo importante no coração. Esse é o nosso Deus. E nos surpreende com coisas lindas e belas, cada dia e cada momento. Vocês vão bem-vindo, tá bom, querido? Bem à vontade mesmo, porque você está na casa do Senhor. Pode sentar. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz, gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Querido, gostaria de estar lembrando os anúncios dos nossos trabalhos durante a semana. Nós temos para a próxima quarta-feira culto de oração, 19 horas e 30 minutos. Sexta-feira nós temos o culto de intercessão, também no mesmo horário, 19h30. E no próximo domingo nós teremos a escola bíblica dominical às 9 horas e às 18 horas a ceia do Senhor. Portanto, todos vocês sejam atentos para esse grande evento que teremos no próximo domingo na escola, como também a ceia e no culto da noite. Vai estar pregando aqui o pastor Gerson Costa, ele vai estar aqui conosco no próximo domingo. Além de pregar a palavra, estará também adorando a Deus com seus instrumentos. Vamos estar orando para que tenhamos realmente uma noite abençoada. Estaremos lembrando também do nosso encontro no sábado, no final do culto, nós vamos estar fazendo um lembrete do nosso encontro no próximo sábado, dia 17. E, portanto, quero nesse instante estar dando a oportunidade aos irmãos, vocês que trouxeram a sua oferta, os seus dízimos para a casa do tesouro, saia do seu lugar, e deposita aqui no gasofilácio sua oferta de amor, sua oferta de gratidão ao Senhor.
você. Senhor Deus, te damos graças pelas ofertas, os dízimos que os teus filhos trouxeram para casa. Nós oramos e abençoamos todos os valores que foram depositados aqui, para que sejam multiplicados em bens espirituais, bens materiais, e sobretudo a tua igreja saiba administrar naquilo que é para o teu louvor e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar as crianças, né, as suas respectivas professoras. Pai, diante da tua presença, diante da tua igreja, está esses teus cordeirinhos, pré-adolescentes, ó Pai, que estão sendo preparados para ser usados nas tuas mãos. Ó Deus, eu quero estar colocando cada mente, cada coração diante da tua presença específica, para te pedir que o Senhor venha trabalhar nessas mentes, nesses corações, ó Pai. Ó Deus, para que eles possam ouvir a tua palavra, entender a tua palavra e guardar a tua palavra nesse coração tão lindo e maravilhoso. Eu repreendo todo espírito ao contrário, todo espírito de contenda, ó Deus, todo espírito de entendimento seja repreendido no nome de Jesus. Eu apresento as professoras que são usadas como instrumento nesse momento, ó Pai. Usado nas suas mãos para implantar a tua palavra nesses corações. Dê a sabedoria, Pai, revelação e unção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem subir. Você tem necessidade de estar convidando a nossa irmã Fernanda, que será o porta-voz da palavra de Deus nessa noite. Convido aos irmãos, se puderem colocar de pé, nós vamos estar orando. Pedindo para que a bênção do Senhor seja confirmada nesta noite através do Espírito Santo que se faz presente. Pai, diante da tua presença, a tua igreja se encontra agora, Senhor Deus. Os corações foram preparados através da música, dos louvores, das letras profundas, ó Pai, nós agradecemos a Ti. E agora nós teremos a complementação da Tua palavra, Pai. Palavra linda do Teu coração. Ó Deus, diante da Tua presença, da Tua filha, Pai, usa elas com sabedoria, com revelação, com unção, para que a palavra, as palavras proferidas pelos lábios dela, seja a palavra que vai ao encontro de cada coração, de cada pessoa que se encontra aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Atenciosamente, vamos ouvir o que Deus tem para nós e continuar orando ao Senhor. Essa responsabilidade não é somente dela, é minha e sua também. Estarmos assim, orando e intercedendo em favor dela e também em favor de cada um de nós. Saúde. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de 2 Samuel, no capítulo 6. Segundo Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 1. Amém, irmãos? Davi traz a arca para Jerusalém. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000,
E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalé de Judá, para levarem dali uma arca, para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram a arca de Abinadab, que está em Gibeá. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que estava em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau, de faia, como com harpas, e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e teve mão nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, porque essa imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar a arca à casa de Obed-edom, o gitita. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o gitita, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levavam Davi e toda Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical e as filhas de Saul estavam olhando pela janela, e vendo ao rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. O capítulo 7, no versículo 2, irmãos. Disse, vamos com o versículo 1. E sucedeu que, estando o rei em sua casa, rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Ora, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Versículo 7. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedros? Amém? Feche os seus olhos. Pai, eis aqui a tua palavra lida diante de nós. Pai, nós queremos ouvir a tua voz nessa noite. Fala conosco, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que a tua igreja precisa ouvir nessa noite. Eis-me aqui, Senhor, diante de ti, totalmente dependente de ti, Senhor. Que eu venha ser nessa noite instrumento usado nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar seus lugares. Irmãos, se nós lermos para trás dessa passagem, dessa palavra que nós lemos, a palavra do Senhor vai nos dizer que o rei Saul morre e que Davi é constituído rei de Israel, né? E a primeira preocupação que Davi, né, quando assume o trono, a primeira preocupação dele era buscar a arca da aliança que estava na casa de Abinadab, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Então a gente vê aqui que
Davi, ao se tornar rei, ele reconheceu a sua dependência de Deus. Ele reconhecia que se o Senhor não estivesse com ele, seu reinado fracassaria. Então a gente vê que a primeira coisa que Davi fez foi juntar ao povo, né? A palavra do Senhor no versículo fala que Davi juntou 30.000, né, pessoas do seu povo e mandou que junto com ele fossem à casa de Abinadab para buscar a arca, porque Davi entendia que ele precisava que a presença do Senhor estivesse com ele. Mas a gente vê aqui no texto, no decorrer do texto, que Davi ele tinha pressa de trazer a arca para Jerusalém. E com isso Davi não se atentou para as instruções de Deus dadas a Moisés. Ele só queria que a arca chegasse logo a Jerusalém, né? Vejamos que Davi até mandou que colocassem a arca em um carro de boi novo. Talvez eram os melhores bois, talvez, né, eram os mais fortes, os mais bonitos. Talvez Davi tenha achado mais fácil, né, carregar a arca num carro de boi. Mas Davi se esqueceu que quando o Senhor deu ordens a Moisés, ele disse que a arca precisava ser carregada pelos levitas e nos ombros, né? E a palavra do Senhor nos diz que quando Davi coloca a arca em carros de boi, Davi quebra princípios, né? Segundo a lei de Moisés, a arca deveria ser transportada pelos levitas, filhos de Coate, nos ombros, usando varas de madeiras revestidas de ouro que passava por argola nos 4 cantos da arca, sem que ninguém a tocasse diretamente, né? Havia, irmãos, um ritual a ser feito. Não era somente levar a arca, não era somente carregar a arca, né? Fazer isso, quando Davi ele fez isso, ele quebrou princípios, né? Reparem que tinha tudo para ser um momento de muita glória, um momento de muito louvor, né? Davi pega um carro novo, né? Pega bois, os melhores que tinham. A gente vê que tinha louvor, tinha adoração, a gente vê que tinha uma festa, né? Tinha tudo para a glória de Deus descer naquele lugar, tudo para a glória de Deus encher. Mas Deus não estava presente naquele negócio. Deus não estava no controle. Era Davi quem estava no controle. E a gente, lendo esse texto, a gente para pensar, né? Quantas vezes nós como homens, nós como pessoas, muitas das vezes, né, preparamos um culto, preparamos um congresso, preparamos uma festa na igreja e colocamos tudo da forma que a gente acha melhor, o mais bonito, o mais belo, enfeitamos a igreja, colocamos flores, né, convidamos pessoas, ensaiamos louvores, né, achando que nós estamos, né, oferecendo o melhor para Deus, e muitas das vezes nós esquecemos de colocar o Senhor no controle, né? E nós vemos aqui com a passagem, né, de Davi, que o Senhor ele não estava no controle daquilo que Davi achava ser certo. Davi tinha uma boa intenção, né? Era trazer a arca do Senhor, né, para Jerusalém. Davi entendia que ele precisava da presença de Deus. Davi entendia que ele precisava que o Senhor estivesse no controle do seu reinado. Mas Davi esqueceu que o Senhor requer princípios. Que Deus requer que nós façamos aquilo que Ele nos ordenou. Não adianta nós termos boas intenções, não adianta nós queremos agradar o Senhor da nossa forma, da nossa maneira. Não adianta nós virmos aqui para frente, louvar, pregar, adorar, se o Senhor não estiver no controle. O Senhor, Ele não quer que nós vivamos de aparências.
O Senhor não quer voz bonita, o Senhor não quer uma oração, uma oratória bonita, o Senhor não quer pregações com palavras difíceis, o Senhor quer obediência. E nós vemos aqui que, nós sabemos que, quando nós falamos de carregar a arca nos ombros, quando o Senhor manda que os levitas levassem a sua arca, a arca que representava, que simbolizava a presença de Deus, quando Ele manda os levitas levá-la nos ombros, o Senhor aqui Ele está falando de responsabilidade, o Senhor está falando de compromisso, o Senhor está falando de esforço, o Senhor está falando de obediência, e por que não de renúncia? Muitas das vezes nós queremos fazer as coisas da maneira mais fácil, nós não queremos renunciar, nós não queremos obedecer, nós não queremos ser humildes diante do Senhor. Muitas das vezes nós queremos, a glória para nós. Hoje pela manhã eu glorificava ao Senhor na escola dominical, que o que nós falávamos na escola dominical, o Senhor confirmava no meu coração aquilo que Ele havia colocado no meu coração. E nós falávamos sobre, muitas das vezes nós queremos a glória que pertence ao Senhor para nós. Nós falávamos de queremos reconhecimento, de nos esquecermos que tudo que nós fazemos é para a glória do Senhor, Davi, irmãos, talvez não estava com esse propósito de querer glória, porque nós conhecemos a história sobre Davi e nós sabemos que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas nós vemos aqui que a pressa que Davi tinha de trazer a presença de Deus para Jerusalém fez com que Davi se esquecesse, que havia princípios, que haviam ordens dadas. E a gente vê que ali todo o povo concorda com Davi em buscar a arca. Ali no meio do povo, irmãos, havia sacerdotes, haviam levitas, haviam todos que conheciam a lei de Deus. Mas em momento algum, alguém chegou para Davi e falou: não, Davi, não, rei, nós não podemos fazer dessa forma. Todos concordaram. E a palavra do Senhor nos diz que em um momento dessa festa, os bois tropeçam e Uzá, que carregava, que guiava o carro dos bois, toca na arca. Tocou com boa intenção, irmãos. Ele segura a arca porque os bois tropeçam e a arca ia cair. E Uzá segura a arca. Mas a palavra do Senhor nos diz que a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e ele foi ferido mortalmente. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o rei Davi muito se entristeceu e ao mesmo tempo temeu e pergunta: como que eu vou trazer a arca do Senhor? E Davi manda que levem a arca para a casa de Obed-edom. E lá a arca permanece por 3 meses. E a palavra do Senhor vai nos dizer que a casa de Obed-edom foi abençoada por Deus. Se nós pararmos para pensar, por que Deus acendeu a sua ira contra o que Davi, sobre a boa intenção que Davi tinha, E a casa de Obed-edom foi abençoada. Mas a Bíblia não fala, não há relatos na Bíblia, mas Obed-edom certamente recebeu a arca do Senhor com reverência. Ele cumpriu o que a palavra do Senhor ordenava, a forma que a arca deveria ser transportada, a forma que a arca deveria ser recebida na sua casa. Irmãos, não falava de um utensílio comum. A arca se tratava da presença de Deus. A arca era algo que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Era algo que precisava ser respeitado, ser reverenciado. E para a casa de Obed-edom ser abençoada, nós entendemos que com certeza Obed-edom entendia que aquela era a presença de Deus. O quão privilegiado ele era de ter a presença de Deus na sua casa.
A arca do Senhor, a presença do Senhor foi honrada na casa de Obed-edom. E com isso a palavra do Senhor nos diz que o Senhor abençoou a casa de Obed-edom. Nós vemos mais para trás que a arca da aliança ela ficou 20 anos na casa de Abinadab. E em momento algum na Bíblia nós vamos achar que a casa de Abinadab foi abençoada. Alguns estudiosos, algumas pregações, estudos nós vamos ver, vai falar que Obed-edom tratava a arca como um utensílio comum. Talvez tivesse se acostumado com ela lá, colocou ela num cantinho lá, não podia tocar, então deixa ela lá no cantinho, né? Abinadab com certeza não entendia o significado da arca, não entendia que a arca significava a presença do Senhor. Ele não entendia o privilégio que ele tinha de ter em sua casa a presença do Senhor, né? A palavra do Senhor vai nos dizer que quando os bois tropeçaram, Uzá estendeu a mão e ele foi fulminado. Isso nos diz que nem sempre, irmãos, o que nós oferecemos para o Senhor é o que o Senhor deseja de nós. Às vezes nós podemos estar oferecendo ao Senhor algo que não agrade ao Senhor, algo que aos nossos olhos parece ser bom, mas que não agrade ao Senhor, não agrada ao Senhor. Nós falávamos aqui pela manhã sobre o porquê de muitos falarem que hoje em dia nós não vemos mais milagres, nós não vemos mais o agir, o operar de Deus. E nós falávamos que as pessoas estão tão acostumadas a falar isso, que elas acham que Deus não faz mais milagre. Mas a palavra do Senhor nos diz que Deus não muda, que Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. O mesmo Deus que operou milagres no passado, irmãos, é o mesmo Deus que se faz presente hoje aqui neste lugar. O Senhor, Ele não muda, Ele é imutável. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, é o mesmo Deus que se faz presente em nosso meio. É o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus de amanhã. Só que nós achamos que o Senhor tem que se moldar à nossa maneira, a maneira em que a igreja se encontra hoje. E o Senhor, Ele não se molda, o Senhor, Ele não se vende. Nós precisamos nos moldar à maneira de Deus. Nós precisamos viver o que a palavra de Deus nos manda, nos ordena. Para que haja milagres em nosso meio, nós precisamos voltar, irmãos, aos princípios, voltar ao que Deus falou na tua palavra, né? Nós vemos aqui que mesmo que Uzá tivesse tocado a arca com boa intenção, ele foi imprudente e isso lhe custou a vida. O Senhor não requer de nós boas intenções, mas Ele requer de nós obediência. A arca simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Tocar nela sem autorização era uma afronta contra a santidade de Deus. Vemos aqui que a falta de vigilância de Davi trouxe várias consequências para o povo, acendendo a ira de Deus. Quando Davi não se atenta às ordenanças de Deus, às leis de Deus, ele faz com que a ira de Deus se acenda contra o povo de Israel. E a consequência disso foi a morte de Uzá. Esse peso caiu nas costas do rei Davi. Responsabilidade do rei Davi. E muitas das vezes nós sofremos consequências em nossas vidas por preferirmos desobedecer, por preferirmos não seguir o que a palavra de Deus nos manda, nos ensina. Muitas das vezes nós queremos o caminho mais fácil. Muitas vezes nós queremos carregar a presença de Deus em carros de bois. Não queremos carregar nos nossos ombros. Carregar a presença de Deus em nossos ombros diz que nós precisamos renunciar, né? O tema que o pastor escolheu esse ano é renúncia. E nós precisamos, irmãos, precisamos renunciar
Né? A palavra do Senhor diz que aquele que quiser vir até mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Negar a nós mesmos, irmãos, nós sabemos que não é fácil. Nós sabemos que requer esforço, sabemos que requer sacrifícios. E muitas das vezes nós não queremos fazer sacrifícios. Muitas vezes nós queremos viver uma vida de qualquer forma, uma vida fácil, um evangelho fácil, um evangelho onde não requer renúncias, um evangelho onde não requer sacrifícios. E não vemos os milagres de Deus acontecerem em nossas vidas porque não queremos nos esforçar, porque não queremos pagar preço. E o Senhor nessa noite, Ele nos diz que Ele requer de nós sacrifícios, que de qualquer forma não tem como levar a presença de Deus se não for da forma que a palavra de Deus nos ordena. Irmão, não tem como nós carregarmos a presença de Deus. Deus havia estabelecido regras sobre como a arca deveria ser transportada. Ignorar essas instruções, mesmo com boas intenções, significava desobedecer. A palavra de Deus nos fala que é melhor obedecer do que sacrificar. E quantas vezes, irmãos, nós temos escolhido sacrificar? Quantas vezes nós temos escolhido deixar de fazer o que o Senhor nos manda para fazer da forma mais fácil, da maneira mais fácil? Quantas vezes nós deixamos de obedecer ao Senhor achando que o Senhor vai receber aquilo que nós estamos oferecendo de qualquer maneira? E quando o Senhor se ira, quando o Senhor permite que nós venhamos passar por momentos difíceis, tribulações, nós achamos que o Senhor nos esqueceu. Mas nós não olhamos para dentro de nós e não prestamos atenção na forma que nós estamos vivendo. Não queremos pensar que nós estamos desagradando ao Senhor, preferimos achar que o Senhor nos esqueceu. A gente tem o exemplo que também hoje foi usado na escola dominical, de Abel e Caim. A palavra do Senhor nos diz que os dois ofereceram, sacrifícios ao Senhor. Mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. Irmãos, por que será que o Senhor rejeitou a oferta de Caim? O que será que se passava no coração de Caim? Por que a oferta de Abel foi melhor que a oferta de Caim? Muitos estudiosos, cada um falam, de alguma coisa, cada um, interpreta de uma forma. Uns falam que a oferta de Abel era as primícias e a oferta de Caim era o resto, ele pegou o resto que tinha. Nós não sabemos, mas nós sabemos que o Senhor rejeitou a oferta de Caim. E muitas das vezes o Senhor, Ele tem rejeitado as nossas ofertas. Muitas das vezes nós temos oferecido ao Senhor algo que não tem agradado ao Senhor. Não é porque nós estamos aqui todos os cultos, não é porque nós oramos, não é porque nós louvamos, porque nós adoramos que o Senhor está recebendo, irmãos. A palavra do Senhor vai nos dizer que quando o Senhor vier buscar a tua igreja, muitos subirão, mas muitos também ouvirão do Senhor que eu não os conheço. E se nós pararmos para pensar nisso, por que se eu estava nos cultos, por que se eu lia a Bíblia, eu orava, eu louvava, eu adorava também? Da mesma forma dos que subiram, dos que foram aceitos pelo Senhor, por que eu vou ficar? Se eu fazia a mesma coisa que os outros faziam. A palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele sonda e conhece os nossos corações. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor sabe o que se passa dentro de nós. Não há como enganar o Senhor. Nós podemos enganar o pastor, nós podemos enganar a pastora, nós podemos nos enganar uns aos outros, mas não tem como enganar o Senhor.
O Senhor, Ele sonda e conhece os nossos corações. As ofertas que nós temos oferecido ao Senhor, irmãos, parem para pensar. Elas podem não estar sendo aceitas pelo Senhor. Davi fez um culto ao Senhor. Davi ofereceu o seu melhor ao Senhor. A palavra do Senhor nos diz que a arca estava sendo carregada em carros de bois? Estava. Mas havia louvor, havia adoração, havia alegria, havia festa, havia grande júbilo. Mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor se irou. O Senhor não recebeu. E a palavra do Senhor nos diz que a ira do Senhor se acendeu contra aquele povo. E a consequência foi a morte de Uzá. Após ter acontecido tudo isso com Uzá, após Uzá ter morrido, a palavra de Deus nos fala que Davi muito se entristeceu e temendo mandou que levasse a arca. Nós já falamos que a arca foi para a casa de Obed-edom e lá o Senhor abençoou aquela família. Após Davi saber que o Senhor estava abençoando a família de Obed-edom, a palavra do Senhor nos diz que após os 3 meses, Davi novamente, ele faz uma tentativa de levar a arca para Jerusalém. E essa nova tentativa foi marcada pela obediência às instruções de Deus. Dessa vez Davi conclamou os levitas para levarem a arca nos ombros, e a cada 6 passos que davam, paravam para oferecer sacrifícios e louvor com grande alegria e adoração ao Senhor. Davi entendia que o Senhor não queria dele boas intenções, que o Senhor não queria sacrifícios, que o Senhor queria obediência. Quando a arca chega na cidade de Davi, Davi a leva para uma tenda preparada por ele no Monte Sião. Então Davi oferece holocaustos e sacrifícios de adoração ao Senhor. A palavra do Senhor nos fala que quando Davi chegou em Jerusalém, Davi havia preparado uma tenda, a tenda do tabernáculo. Ele havia preparado um lugar especial para a arca. E a palavra do Senhor nos diz que Davi convocou os levitas e naquele lugar havia adoração 24 horas por dia. Davi entendia que aquela arca simbolizava a presença de Deus, e ele queria dar ao Senhor todo louvor, toda glória. Ele queria que o Senhor estivesse num lugar de honra. Ele queria que o Senhor estivesse no lugar onde era dado toda adoração, todo louvor a Ele. Mesmo com tudo que Davi havia passado, Davi aprendeu que ele precisava reverenciar a presença do Senhor, que ele precisava obedecer às leis do Senhor, o que o Senhor mandava. Mas a gente lê lá no versículo 2 do capítulo 7, a gente vê que Davi, ele tinha uma preocupação. Mesmo que ele tenha construído aquela tenda da melhor forma, mesmo que ele tenha feito uma tenda especial, Davi se preocupava. Vamos ler no versículo 2, diz que disse o rei ao profeta Natã: Ora, olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus mora dentro de cortinas. A palavra do Senhor diz que Davi se preocupava em ele estar morando num palácio, e a arca de Deus e o Senhor está morando numa tenda. E a palavra do Senhor nos diz que surge no coração de Davi o desejo de construir um templo para a arca, para o que o Senhor habitasse. Mas essa já é uma outra história. O Senhor não permite que Davi construa o templo, porque Davi tinha as mãos sujas de sangue. Mas essa já é uma outra história. Não é aí que eu quero chegar, Embora o desejo de Davi fosse nobre, bom, não era o que Deus queria para Davi. Davi não poderia construir o templo. A gente vê, mas
mais para frente, que Salomão, filho de Davi, foi quem construiu o templo. Muitas das vezes, irmãos, o ponto onde eu quero chegar nessa história é que muitas das vezes nós estamos tão preocupados em oferecer coisas grandes ao Senhor, fazer cultos extraordinários, congressos, shows, templos ornamentados, cheios, que nos esquecemos que o Senhor quer de nós somente obediência, vida no altar, coração quebrantado, arrependimento. Hoje, irmãos, nós somos a tenda. Hoje nós somos aquela tenda que Davi construiu para que a presença de Deus habitasse. Nós somos a morada do Senhor hoje, né? E como está essa morada do Senhor? Como nós temos tratado, como nós temos recebido a presença do Senhor? O Senhor, Ele faz morada em nós. A palavra do Senhor nos diz que quando o Senhor voltou ao céu, Ele mandou o Espírito Santo para que fizesse morada em nós, para que nos instruísse. O Espírito Santo como nosso consolador, como nosso ajudador, como nosso orientador, como aquele que iria morar em nós, para que nós pudéssemos dar continuidade àquilo que o Senhor nos ensinou, para aquilo que o Senhor deixou para nós na sua palavra. Nós sabemos que se não fosse o Espírito Santo de Deus morando em nós não conseguiríamos vencer esse mundo que vai de mal a pior. Mas nós sabemos que o Espírito Santo, Ele é santo, e que Ele não habita em templo de qualquer maneira. Nós precisamos, irmãos, a cada dia buscar a santidade. Nós precisamos a cada dia limpar a morada do Espírito Santo, porque a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, Ele é santo, e que nós também temos que ser santos. Nós vemos que o profeta Amós, ele vai nos dizer que o Senhor, Ele quer restaurar a tenda do tabernáculo em nós. E nós precisamos fazer sacrifícios. Nós precisamos, assim como os levitas levavam a arca do Senhor nos ombros, assim como os levitas faziam sacrifícios, né, para carregar, a gente vê que não devia ser leve, mas eles faziam aquele sacrifício louvando, adorando ao Senhor. Eles não viam aquilo como um peso, eles não viam aquilo como castigo, eles tinham aquilo como honra, de levar a presença do Senhor em seus ombros. A gente vê na história para trás que quando o povo de Israel ele ia para as batalhas, os levitas eles iam na frente levando a arca da aliança, como representando que o Senhor estava com eles. E a palavra do Senhor nos diz que eles venciam as batalhas não porque eles eram bons guerreiros, não porque eles eram homens treinados, soldados treinados, mas porque a presença do Senhor estava junto com eles. A gente conhece a história de quando a arca da aliança ela foi tirada do povo de Israel. A gente sabe que os filhos de Eli vão para a batalha, mas a história, quando nós lemos a história, vai falar que eles estavam em pecado, estavam em desobediência, faziam coisas que não eram para fazer na presença de Deus, desobedeciam, eles faziam coisas horríveis que iam contra a lei do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que eles foram para a batalha e lá eles perderam a batalha, porque o Senhor não estava com eles. Eles levaram a arca, mas levaram a arca como um utensílio, como um amuleto. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor não estava presente com eles. E eles perderam a guerra, perderam a batalha. E os filisteus levaram a arca, levaram a presença do Senhor. Nós vemos aqui, irmãos,
a necessidade que nós temos de prezarmos a presença do Senhor, de valorizarmos a presença do Senhor. Nós hoje somos a tenda, irmãos. Nós precisamos valorizar o que nós temos dentro de nós, que é a presença do Senhor. Nós precisamos, a cada dia, olhar para dentro de nós e ver se há em nós algo que tem entristecido, algo que possa acender a ira do Senhor contra nós. Na vigília que nós tivemos no final do ano, o Senhor usou a nossa irmã Maxiele e o Senhor cobrou de nós reverência, o Senhor cobrou de nós obediência, o Senhor cobrou de nós santidade, o Senhor cobrou de nós quebrantamento, vida no altar. Irmãos, nós sabemos que a palavra do Senhor nos diz que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Se o Senhor falou, é porque existe em nosso meio coisas que precisam ser mudadas, coisas que precisam ser consertadas, precisam ser corrigidas. E nós glorificamos ao Senhor, porque o Senhor, Ele corrige a quem Ele ama. Nós precisamos glorificar o Senhor. Muitas das vezes nós nos entristecemos, assim como Davi se entristeceu quando a ira do Senhor se acendeu contra o povo de Israel, porque ele estava em desobediência, porque ele não estava em conformidade com que a palavra do Senhor, com a lei do Senhor. Davi muito se entristeceu e temeu ao Senhor. Mas é motivo de nós glorificarmos ao Senhor, porque se o Senhor está nos corrigindo, é porque Ele nos ama. Se o Senhor está nos corrigindo, é porque ainda existe tempo de nós nos corrigirmos. Mas haverá dias, irmãos, que não haverá mais tempo. Chegará uma hora que não haverá mais tempo de nos corrigirmos. O dia de nos corrigir é hoje. O Senhor nos convida a nos corrigirmos hoje. Como nós temos carregado a presença do Senhor? Será que o Senhor tem se agradado da maneira em que nós estamos carregando a sua presença? Será que o Senhor tem se agradado dos cultos que nós temos prestado a Ele? Será que o Senhor tem aceitado as nossas ofertas? Nós somos o templo, nós somos a tenda que tem sido a morada do Senhor. Será que o Senhor tem se alegrado da morada em que nós estamos oferecendo a Ele? Será que o Senhor tem sentido um prazer na adoração em que nós estamos ofertando a Ele? Irmão, se o Senhor, como eu já disse, se o Senhor usou a Maxiele aqui para nos exortar, é porque existe em nosso meio algo que precisa ser mudado. Mas nós precisamos ser humildes em reconhecer que nós precisamos ser mudados, que nós precisamos ser transformados. Humildes em reconhecer que talvez seja eu que não estou agradando ao Senhor, que seja eu que estou vivendo de boas intenções, sou eu que estou fazendo a obra do Senhor baseadas em boas intenções. O Senhor não quer de nós boas intenções. O Senhor não quer que nós vivamos de aparência. O Senhor quer de nós obediência. A palavra do Senhor vai nos dizer, mais uma vez eu vou falar, é melhor obedecer do que sacrificar. Quando fala de sacrificar, irmãos, fala da ira do Senhor se acender contra nós. A ira do Senhor se acendeu contra o povo de Israel, porque eles preferiram desobedecer. E como eu já disse antes, o Senhor, Ele não muda. Ele é o mesmo Deus que operou milagres no passado, é o mesmo Deus que continua sendo fogo consumidor, é o mesmo Deus que requer de nós obediência, é o mesmo Deus que, se nós vivemos uma vida relaxada, se nós oferecemos ao Senhor um evangelho relaxado, a ira do Senhor pode se acender contra nós.
E nós não queremos, irmãos, pagar para ver. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Isso quer dizer que o Senhor não quer que nós o sigamos de qualquer maneira. Existem requisitos a serem feitos. O Senhor, Ele quer que nós venhamos renunciar a nós mesmos. Isso quer dizer que não podemos seguir o Senhor de qualquer forma. Isso quer dizer que nós precisamos renunciar. Isso quer dizer que nós precisamos nos consertar. Isso quer dizer que nós precisamos nos esforçar. Nos esforçar, irmão, para ter uma vida, para viver uma vida de santidade. Nos esforçarmos para sermos morada do Espírito Santo. Irmãos, é morada do Senhor. Nós não somos qualquer utensílio como talvez Abinadab achava que estava guardado na sua casa. Nós somos a morada do Senhor. Nós somos o templo do Espírito Santo. E esse templo, ele precisa ser um templo limpo. Ele precisa ser santo. Porque nós não estamos carregando qualquer presença. Muitas das vezes nós achamos, nós ouvimos dizer que é fácil. Nós ouvimos dizer que pode ser de qualquer maneira. Nós ouvimos dizer que o Senhor, Ele conhece o meu coração, sim. O Senhor, Ele conhece o nosso coração. E Ele sabe. E Ele sabe a maneira em que nós estamos carregando a sua presença. Deus quer que nós deixemos de lado as aparências e voltemos a uma adoração genuína, espontânea, com o coração desejoso e entregue, buscando a presença dEle acima de qualquer estrutura. A gente vê aqui que, diferente do tabernáculo de Moisés, que tinha rituais específicos, e o Santo dos Santos era acessível somente ao sacerdote, uma vez por ano, a tenda de Davi tinha as seguintes características. A gente sabe que, na história da Bíblia, a gente sabe que na tenda do tabernáculo, no Santo dos Santos, só o sacerdote, o sumo sacerdote, podia entrar diante da presença do Senhor. E assim mesmo era amarrado por uma corda, que se ele estivesse em pecado, ele morreria fulminado lá dentro, e ele teria que ser puxado, porque nem mesmo para socorrê-lo poderia entrar dentro do Santo dos Santos. E a diferença que nós vemos na tenda que Davi construiu para a arca, nós vemos características diferentes. Uma das características era que lá havia adoração ininterrupta. Era uma adoração constante. Davi estabeleceu levitas para adorarem ao Senhor continuamente, 24 horas por dia, né? Outra característica era o acesso direto. Não havia véu que separava o lugar santo dos santos, simbolizando um acesso mais direto e espontâneo à presença de Deus, algo que prenunciava o acesso que Jesus nos proporcionou ao morrer. A palavra do Senhor nos diz que quando Jesus ressuscitou, o véu do templo foi rasgado, e com isso nós obtivemos livre acesso ao Pai. O véu que nos separava, o véu que nos impedia de nos aproximarmos de Deus foi rasgado. E com a morte e a ressurreição de Jesus, hoje nós temos livre acesso. Na tenda que Davi construiu para Deus, eles tinham acesso, embora não pudessem tocar, embora tivessem que ter reverência, eles tinham acesso à presença de Deus. Eles podiam entrar na tenda e oferecer ao Senhor louvor e adoração 24 horas por dia.
e eles tinham a espontaneidade. A adoração era caracterizada por um grande zelo e paixão, indo além de rituais formais. Não eram rituais, eles adoravam ao Senhor com espontaneidade, porque eles queriam, porque eles tinham prazer em adorar o Senhor, porque eles tinham prazer na presença do Senhor. E Deus, Ele, por sua vez, recebia a adoração e abençoava o governo de Davi e todo o povo de Israel. Essa adoração espontânea, esse louvor, esse prazer que eles tinham em adorar o Senhor, essa reverência que eles tinham pela presença do Senhor, fazia com que o Senhor abençoasse o povo. Davi foi um rei bem sucedido, porque ele era um homem segundo o coração de Deus, e o povo foi abençoado juntamente com Davi. E Deus, Ele sente saudades daquele momento, daquela adoração que Davi e seu povo oferecia espontaneamente naquele lugar. Deus quer que nós deixemos de lado, irmãos, as aparências. Deus quer que nós venhamos adorá-lo com espontaneidade. Muitas das vezes nós vemos aqui o ministério de louvor adorando ao Senhor, e muitas das vezes nós precisamos de falar: adore ao Senhor, aplauda ao Senhor, glorifique o nome do Senhor. Irmãos, adorar ao Senhor é algo que precisa ser espontâneo. Eu adoro ao Senhor porque eu tenho prazer em adorar ao Senhor. Não é porque A ou B vai falar para mim adorar ao Senhor. Eu preciso ter prazer em adorar ao Senhor. Eu preciso desejar adorar ao Senhor. Eu preciso ter alegria em adorar ao Senhor. Eu preciso entender que o Senhor, Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E muitas das vezes nós estamos aprisionados. Muitas das vezes nós não conseguimos abrir os nossos lábios e adorar o Senhor. Irmãos, no mundo espiritual, nós sabemos que Satanás, ele não quer que nós adoremos ao Senhor. Nós sabemos que a todo custo ele tenta fechar as nossas bocas, não nos impedindo de adorarmos, de glorificarmos o nome do Senhor. Então entenda que quando você está neste lugar, quando você entra neste lugar, você está entrando na casa do Senhor. Quando nós começamos a adorar ao Senhor, nós estamos chamando a presença do Senhor para este lugar. Nós queremos o mover, queremos o agir, nós queremos ver os milagres, mas nós não queremos fazer sacrifícios, nós não queremos adorar, nós achamos que nós temos que ficar sentados e o Senhor vai fazer por nós aquilo que nós queremos. Nós nos esquecemos que o Senhor é digno, que o que o Senhor tinha que fazer por nós, Ele fez naquela cruz, quando Ele deu a sua vida por amor a nós. Isso já é motivo suficiente para nós glorificarmos o nome do Senhor. E não é oferecer ao Senhor esse louvor, essa adoração barata, essa adoração mesquinha que nós achamos que o Senhor vai receber. O Senhor, como eu já disse antes, recebeu a adoração de Abel, porque Abel ofereceu o seu melhor ao Senhor. E ele rejeitou a oferta de Caim, porque certamente Caim não ofereceu o seu melhor ao Senhor. Então que nós venhamos pensar nessa noite, que nós venhamos pedir ao Senhor que nos ensine, que nos ajude a cada dia a valorizarmos a sua presença em nossas vidas. A presença do Senhor, irmãos, ela não está aqui. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor, Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Isso quer dizer que o Senhor, Ele não mora aqui nessas quatro paredes, Ele habita em nós. Quando nós saímos deste lugar, o Senhor, Ele não fica neste lugar, o Senhor, Ele nos acompanha. E por isso, nós precisamos viver uma vida de santidade, porque nós somos a morada do Senhor, nós somos a casa, nós somos a habitação do Senhor, e o Senhor, Ele não habita em templo, em casa suja. Nós precisamos pedir ao Senhor a cada dia que nos ensine, que nos ajude a limpar a sua morada, que nos ajude a valorizarmos a
sua presença em nossas vidas, amém? Que nós possamos, que o Senhor possa ter falado aos nossos corações, que nós possamos pedir ao Senhor que nos ajude a cada dia a valorizarmos a sua presença, amém? Amém, queridos? Acabamos de ouvir a palavra do Senhor. Cabe a cada um de nós fazermos um retrospecto individualmente como nós estamos vivendo. Como tem sido a nossa coração? Como tem sido o nosso louvor? Tem sido sincero, extraído lá do fundo da alma e prestar esse louvor, essa oração ao Senhor. Que Deus abençoe cada coração que se encontra, cada pessoa. Porque Deus, cada culto ele fala de uma forma diferente. Preparando a sua igreja. A igreja sou eu e você. Para um muito breve, como Senhor. Igreja, vivamos o dia de hoje como se Cristo viesse amanhã. Temos crentes vivendo o dia de ontem, dia de ontem. Vamos viver o dia de hoje. De ontem já passou. Dia de ontem já passou. Passa cada dia o seu mapa. Como estamos nos esforçando para viver o dia de hoje, viver agora, como se Cristo voltar essa manhã. Se existe alguma coisa dentro de você que impede essa aproximação, onde você se arrepender e tomar uma atitude diante do Senhor. Se você sente que não está preparado para encontrar com o Senhor, que virá muito breve, qualquer hora, é o momento que você olhar para dentro desse nome e está preparado para esse encontro muito breve que nós vamos ter com o Senhor Jesus. Para isso, Ele está sempre dando a oportunidade à igreja, sou eu e você, para um concerto. Para isso, Ele tem nos despertado cada dia através da palavra, através dos louvores, cada dia. Então, irmãos, vamos olhar para nós. Vamos viver, vou repetir, vamos viver, não é? O dia de hoje, como se Cristo viesse da manhã, porque Ele está voltando. E a Bíblia diz que será um dia de muita alegria para aqueles que vão subir, e será um dia de muita tristeza para aqueles que vão ficar. Como está a sua vida? Está pronta? É você e Deus. Se não está, coloque ela diante do Senhor. Coloque-se de pé. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade que temos dado de sair dos nossos lares, chegarmos a esse templo para adorar ao Senhor. Vamos agradecer. Pai, nós te louvamos, te adoramos, exaltamos o teu nome pela grandeza do teu poder. Te damos graças, Senhor Deus, porque estamos diante da tua palavra. E nesta noite ela tem falado conosco através dos louvores, através das letras, ó Pai. Oh Deus, agradecemos a Ti. Agradecemos porque o Senhor tem falado pela palavra especificamente, ó Pai. Oh Senhor, o Senhor sabe o que passa em cada coração. O Senhor sabe o que está guardado nesse coração. Se é coisas que agradam o teu coração ou não, Senhor Deus, eu clamo agora para que o Senhor venha visitar cada coração, venha mostrar o que precisa ser mudado, o que precisa ser tirado, jogado fora. Ajuda, Pai, no nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, ajuda esse Deus, ajuda este irmão, ajuda essa irmã. Oh Deus, ajuda nas suas fraquezas, ajuda nas suas incredulidades, ajuda nas suas dúvidas, ó Pai. Oh Deus, ajuda e abençoe, para que todos os corações presentes aqui, ó Pai, saiam desse templo convictos, Senhor Deus, convicto de uma vida melhor, de uma vida de intimidade, de uma vida de uma aproximação total, ó Deus, adiante do teu altar, ó Pai. Oh Deus, eu coloco cada coração, cada família agora representada, Senhor Deus, para que o Senhor esteja visitando, presente e ausente, onde vai representar,
que a bênção seja atingida, Pai, realmente o mover do Teu Espírito Santo seja trabalhando nos corações, ó Pai. Ó Deus, te louvamos porque o Senhor está dando um tempo para a Tua igreja, uma oportunidade para a Tua igreja renunciar, tomar um novo propósito, tomar uma nova atitude. O Senhor está dando tempo e que esse tempo seja aproveitado, ó Deus, no nome de Jesus. Te damos graças, Senhor Deus, por esse dia. Te damos graças por tudo. Por essa semana que temos iniciado, ó Pai. Ó Deus, queremos ter uma semana de bênção, uma semana de vitória. Porque o que nós aprendemos hoje através da palavra, ó Deus, servirá de base, de sustentável para a nossa caminhada. Ó Deus, para que seja uma caminhada de fé, de esperança durante essa semana. O Senhor nos guardando, o Senhor nos proporcionando, Pai, vitória. O Senhor nos livrando de todo mal, livrando de todo acidente, de tudo aquilo, Senhor Deus, que vem entristecer o teu coração. Oramos pelos irmãos que trabalham. Guarda cada um deles nos seus trabalhos, ó Pai, proteja em nome de Jesus as nossas crianças que estudam, os nossos jovens, ó Pai, para que sejam guardados e abençoados por Ti. Oramos pelos irmãos ausentes, aonde estiver, Senhor Deus, que a bênção seja atingida, Pai. Oramos pelos enfermos, ó Deus, aqueles que se encontram impossibilitados de estar nesse templo, que o Senhor vai ao encontro e levar a bênção da cura. Oramos pelo nosso Brasil, continue trabalhando na nossa nação brasileira, Pai, ó Deus, agindo de uma forma, ó Deus, de uma forma profunda, porque sabemos que o Senhor ama o Brasil, e o Senhor tem projeto para a nossa nação brasileira, e os teus planos não podem ser frustrados. Ajuda a tua igreja, ó Pai, a se manter numa posição de oração, de busca, de entrega, para que os teus desígnios, ó Deus, para com a nossa nação brasileira seja confirmada. Oramos por Israel, oramos por Jerusalém, oramos por aqueles países que estão em guerra, ó Pai, oramos em nome de Jesus. Pai, lembramos nessa hora dos missionários, aqueles que pregam a tua palavra, visita neste momento, Pai, sustenta a fé de cada um e confia naquilo que o Senhor tem, ó Pai, na vida do ministério de cada missionário, para o louvor e a glória do teu nome. Pai, glorificado seja o teu nome no céu, glorificado seja o teu nome agora e para todo sempre. Encerrar neste culto, ó Pai, dizendo que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós e a todo o povo de Deus, face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém. Os irmãos podem assentar-se, queridos. Ainda tem algo que a nossa irmã Fernanda vai estar apresentando, tá, queridos? Com referência ao nosso encontro no sábado, onde nós estaremos ali como igreja. Não é? Assim, passando momentos de confraternização, de lazer, não é? Onde os irmãos estão ali brincando, os irmãos jogando aquela bola, na verdade. Eu vou fazer uma proposta para os irmãos. Pegar os irmãos, não é? Os irmãos, as irmãs, dois tipos de irmãos e de mulher, vai ser uma bênção para isso. Brincadeira, daqui para ficar à vontade. Vamos ouvir o que a nossa irmã Fernanda tem. Grave bem, coloque em prática. Bom, e nós vamos crer que Deus tem algo para nós. Não se esqueça, viva o dia de hoje como se Cristo voltasse.